E como havia prometido de falar um pouco de como adquirir sabedoria, primeiro é preciso entender qual a importância de adquirir sabedoria. Por que que isso é importante? E claro, é preciso diferenciar que existe a sabedoria humana, que alguns até podem falar que é ciência, tendendo a filosofia, mas filosofia também é ciência. E também existe a sabedoria divina, que vem de Deus, e que não se trata de leis como leis físicas, mas é entendimento de conceitos, de ligar um conceito com outro, um ponto com aquele outro, e criar conexões. Criando conexões cria conhecimento, mas a prática disso, o entendimento de algo mais complexo, algo ainda mais amplo, gera sabedoria. Porém, olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios 2,5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E aqui já está mostrando que existe sim uma diferença do que vem de Deus e a sabedoria humana. E João 1,12 diz que, mas a todos quantos o receberam, ou seja, todos quantos recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, não somos feitos filhos de Deus de uma hora para outra, só porque aceitamos, só porque proferimos, só porque confessamos o seu nome, porque fomos batizados, mas nos é dado o poder de passar por essa transformação. E novamente, em Romanos 12:2, diz que transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se atendermos à repreensão divina, a nossa vida será transformada. E é esse o poder de Deus, a transformação. E é esse o poder de Deus que o apóstolo está falando nesse primeiro versículo mostrado aqui. Não se apoiar na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E o poder de Deus é este, transformar-nos. Aí em Provérbios 19:21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Porém, dizer que o desígnio do Senhor permanecerá, a gente vai ver que não quer dizer que você vai conseguir cumpri-lo, que você vai descobrir e vai conseguir cumprir, mas ele vai permanecer. Em Provérbios 25, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem inteligente sabe descobri-los. Em outras versões pode até estar o sábio, o homem sábio, sabe descobri-los. Aí a gente vai ver que em 1 Coríntios 4:5, Paulo fala assim: portanto, nada julgueis antes do tempo. Eu sei que mais para frente a gente pode até tratar sobre esse assunto, que parece ser uma contradição. Como Jesus fala que não julgueis, depois uma hora Paulo fala julgueis todas as coisas, mas agora ele diz assim: nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ou seja, se o sábio consegue discernir, consegue descobrir os propósitos que estão em seu próprio coração, adquirir sabedoria tem essa grande importância, porque um dia Deus vai manifestar tudo que está em trevas, tudo que está em oculto. E isso também inclui os desígnios que estão no coração do homem. Porém, assim como o desígnio do Senhor permanecerá, Ele colocou em nós um propósito, um desígnio a ser cumprido. E será que estamos cumprindo esse propósito, esse desígnio? Será que temos conhecimento dele? Eu sei que isso não é algo fácil de encontrar, não é algo fácil de descobrir, mas assim como já lemos que, mesmo sendo encontrados reprovados por Deus, isso não deve nos desanimar, porque tudo isso é um processo, então devemos buscar adquirir a sabedoria o quanto antes para poder descobrir quais são os desígnios, os propósitos que Deus colocou em nosso coração, que devem ser cumpridos, para que nós não venhamos passar, né, por essa vida de forma fútil e não acrescentar em nada no reino dos céus, sendo que tudo isso é algo individual. Por isso, novamente, essa é a devida importância de estarmos não só alinhados com o Senhor, mas estarmos ouvindo e recebendo diretamente do Espírito Santo, porque é um tratamento individual, primeiramente, e depois tem o coletivo. E lembrando que a gente já falou no vídeo passado, em Provérbios 1:7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas não o fim. E que em 1 João 4:18 diz que aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E em outras palavras, se tememos sermos corrigidos por Deus, então não seremos aperfeiçoados no amor, e Ele mesmo é o amor, né? Sendo que em Provérbios 10:12 diz que o ódio suscita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. E é isso que Deus faz com aqueles que aceitam a repreensão divina, cobre multidão de pecados. Em Gálatas 5:6 diz que a fé atua pelo amor. Ela só atua se for por meio do amor. E em 1 Coríntios 13 a gente vê que se não tiver amor, nada serei e nada disso me aproveitará. Em 1 Coríntios 8:3, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Você quer ser conhecido por Deus? Assim como lá em 1 Coríntios 13 a gente já leu que
Agora eu conheço em parte, mas um dia eu conhecerei como sou conhecido. E aqui Paulo está falando, se alguém ama Deus, esse é conhecido por ele. E não tem como sermos conhecidos por ele se não for através do amor. E o amor corrige. E quais outras evidências de que o temor ele é só o princípio, mas não o fim? Em Hebreus 4,16 diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Não é temeradamente, mas confiadamente. Em Tiago 4,8, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos. Purificai só é comando, não é algo passivo. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Hebreus 10:22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. E em Lucas 1:74 e 75, ali é o cântico de Zacarias, o pai de João Batista. Ele fala algo ali que já estava prevendo tudo isso, de concedermos a liberdade das mãos dos inimigos, e isso não é somente inimigo físico, né? Mas como Jesus levou o cativeiro do pecado, esse inimigo na verdade é essa prisão espiritual do pecado, de ficarmos viciados no pecado. E nos concedendo essa liberdade no Espírito, para quê? Para que o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias. É esse o propósito de Jesus ter levado o cativeiro, para que agora não sejamos mais servos que temem, mas sejamos aperfeiçoados no amor de Deus mediante a fé por meio do Espírito Santo. E aí Tiago 1,5 diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. E aí a gente vê que em 1 João 5,14, ele diz assim, esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos concede. Sendo que quando eu li isso a primeira vez, me pareceu um pouco estranho, porque eu tenho que saber então qual é a vontade de Deus. Mas aí se eu souber qual é a vontade de Deus para que eu peça algo, e que ele me dê, então, na verdade, eu não vou pedir algo que é para mim, não vou pedir algo meu. E é por isso que é certo que eu vou receber. Então não vou pedir algo para mim mesmo, para eu me esbanjar, porque essa não seria a vontade de Deus. Porque se o amor a dinheiro é a raiz de todos os males, o dinheiro pode me corromper, não é o dinheiro que ele quer me dar. Mas, com certeza, o que ele quer é que passamos pela correção, e aí sim vamos adquirir a sabedoria. E sendo essa a vontade de Deus, e se pedirmos isso é certo que vamos receber. Não é algo intangível, mas isso é certo, porque essa é a vontade do Pai. Em João 3,63, Jesus diz, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E a gente já viu que lá em Apocalipse ele fala que eu disciplino e corrijo a quantos amo. Então tanto a correção quanto a disciplina faz parte. E porque Jesus foi assunto aos céus, ele está à destra do Pai, ele nos envia o seu espírito para passarmos por todo esse processo. E lá em Jó 32:8 está escrito assim, na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. E nós sabemos já que o Espírito Santo é o sopro. A palavra sopro e espírito, na verdade, o sopro divino, né? É o Espírito divino. E que ele também é conhecido como vento, né? Igual a gente viu que naquela conversa que Jesus teve com Nicodemos. O vento sopra onde quer, não é onde eu quero. Ele sopra onde ele quer. E então, qual é o primeiro passo? Em Provérbios 20:23, que a gente já viu, mas vamos rever. A sabedoria, ela clama. E o que exatamente ela clama? Atentai à minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, primeiro, é preciso atentar à repreensão. Então, ele fará você saber as suas palavras. Então você irá adquirir a sabedoria. Mas qual é o contrário disso? Mas porque clamei e vos recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão? Também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Novamente, é o oposto que está lá em Isaías 58:9, em que, se nós atendermos à repreensão divina, se nós passarmos a sermos filhos de Deus, fazendo as obras de Deus, fazendo a vontade do Pai e as mesmas obras que Ele faz, então, quando chegar momentos de angústia, passaremos, e isso também é certo, e quando clamarmos, Deus é que vai dizer, eis-me aqui, porque estamos fazendo a vontade dele mesmo, não a nossa. E para aqueles que rejeitam a repreensão divina, aqui continua, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, que no qual a gente já disse que é o princípio e não o fim, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão.
Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio. Novamente, tem pessoas que acreditam que certas coisas Deus não se importa. E nisso já está se desviando. E vão acabar morrendo se continuarem nesse caminho, se não se acertarem. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Tem pessoas que aprovam a si mesmas. Elas se convencem que estão salvas, que são salvas e que não há nada mais que precisa ser feito. Porque são salvos pela graça e não por obras, então não tem nada que precisa ser feito. Não precisam passar pelas provações, pela correção divina para adquirir sabedoria, adquirir o Espírito Santo, para receber e ouvir as suas palavras, para entender o que o Pai faz, para ser transformado de, ao invés de servos, amigos de Deus. Porém, aqueles que passam pela disciplina divina, que recebem a sabedoria do seu Espírito Santo, ele diz: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aqui a gente já vê que o temor acaba. Uma hora ele acaba. Ele não é o fim, ele é o princípio, mas não é o fim. Sendo que existem verdades que são difíceis demais para que venhamos ouvir de outro ser humano. Talvez, na melhor das intenções, alguns líderes tentam te admoestar, tentam te consertar, te auxiliar nessa correção divina. Porém, existe um limite humano, porque pode ser que existam verdades tão profundas em que você precisa ser consertado, que você necessita ouvir do Espírito Santo. Porque se você ouvir de outro ser humano, ou você vai passar a odiar ele, ou, além de recusar a repreensão divina, pode até mesmo se afastar da fé, abandonar a fé, semelhantemente ou igualmente a apostasia. E eu achei interessante trazer esses comentários rabínicos sobre 2 salmos, que também reflete isso que a gente está estudando aqui. Referente ao Salmo 3, algum sábio escreveu assim: quando vem um castigo sobre o homem, que ele não renegue essa admoestação, pois pode ser que por causa do seu pecado, ele seria merecedor de sofrimento ainda maior. Mas Deus abençoado fez uma bondade para com ele. Em outras palavras, se vier o castigo sobre você, não negue, não rejeite, porque pode ser que, por conta das suas ações, os seus pecados, Deus na verdade faria sobre você algo ainda pior. Mas Ele, querendo te abençoar, já está amenizando a correção sobre você. Mas é preciso aceitar de bom grado, porque talvez alguns pensem que, poxa, mas se alguém passou por essa vida sem ter esse conhecimento, ela não seria salva? Mas já ouviu pessoas que já passaram por essa vida, passaram por muitas dificuldades, muitas aflições, porém ao invés de negarem, na verdade elas foram gratas, porque entenderam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. E nesse todo não exclui nada, não exclui as aflições, não exclui as provações. Então, tendo o coração grato a Deus, por isso que já está acontecendo, ela já está aceitando a correção divina. E deixando claro, Jesus ele pagou o preço da morte e do inferno. Mas como em 1 João 5, 16 e 17 especifica que há pecados que não levam à morte, nem todo pecado leva à morte, então esses pecados nós vamos receber em nós mesmos. E sendo Deus o mesmo, e nele não há sombra de mudança, a gente vê que em Números 14, 34, por conta do pecado dos espias, que foram até a terra prometida, porém voltaram desacreditando da promessa de Deus e influenciaram o povo a seguir o mesmo caminho, Deus deu a seguinte sentença: levarei sobre vós as vossas iniquidades, e tereis experiência do meu desagrado. Então, muitas provações que nós passamos, ela demonstra o desagrado de Deus sobre essas ações. E Deus, na sua misericórdia, ao invés de nos pagar na mesma moeda, Ele está nos dando uma oportunidade de sermos corrigidos, de sermos aperfeiçoados nele mesmo. E Ele mesmo é o amor. E olha o que também foi escrito referente ao Salmo 4. Se Deus beneficia aos que lhe causam ira, quanto mais aos que seguem o seu caminho. Então é por isso que não devemos temer a correção divina, e de muito menos solicitar, de ansiar, de orar por ela, de pedir: traga sobre mim. Isso jamais deveria ser uma preocupação, mas eu sei que isso é difícil. Aqueles que nunca pensaram nisso, porque infelizmente isso não tem sido pregado nas igrejas dessa forma, com esse entendimento. Então agora, dizendo isso abertamente, as pessoas vão achar isso estranho. Poxa, parece que está gostando do sofrimento. Mas isso faz parte do Evangelho eterno de Deus. Nós precisamos ser aperfeiçoados, porque sem santificação não veremos a Deus. E a intenção de Deus é fazer Ele de nós a sua própria habitação. E não tem como sermos feita a habitação dele se nós não formos santos. E como o próprio Cristo já disse que Ele disciplina e corrige a quantos ama, essa santificação não vem se não tiver uma correção divina. E por tudo isso ser difícil, é preciso agora olhar para dentro de si e se perguntar: eu estou rejeitando essa palavra, eu estou rejeitando essa mensagem,
Se eu estou fazendo isso, eu estou fazendo por quê? Todas essas referências ditas aqui não fazem sentido para você? De alguma forma acham que isso foi adulterado? Porque se não foi adulterado, e eu estou apresentando aqui palavras de Deus, assim como o apóstolo Paulo questionou aos Gálatas, eu também perguntaria: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Porque ele já havia também escrito em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E aí tudo isso aqui tem sido apresentado. Está parecendo loucura aos seus olhos? E que o homem natural, na verdade, ele não pode entender essas coisas, porque elas se discernem espiritualmente. É preciso ter o Espírito Santo para começar a entender o Evangelho de Deus, o Evangelho eterno de Deus. E para confirmar que a gente não é transformado, feito filhos de Deus de forma instantânea, Paulo também diz em Gálatas 4,19: Meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Até mesmo Paulo, o próprio apóstolo, está disposto a sofrer pelos Gálatas até que Cristo seja formado neles. Ou seja, tem duas coisas aqui. O apóstolo aceita sofrer para que outros sejam aperfeiçoados no Senhor, e que esse aperfeiçoamento significa que Cristo seja formado em nós. É necessário que Cristo seja formado em nós, e isso não vem de uma hora para outra. Essa formação, essa transformação não é imediata. E Pedro diz em 2 Pedro 1,19: Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Fazeis bem se você aceitar a repreensão divina, a disciplina divina, para que quando o dia clareie, essa estrela da alva nasça em nossos corações. E como Jesus já havia dito em Mateus 11,15, e também a gente vê várias vezes nas cartas às igrejas em Apocalipse, e tem todas essas referências aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o que isso também quer dizer? Que não devemos usar os nossos ouvidos para filtrar o que é mais confortável, o que é aceitável ou não. Separando o que é aceitável de acordo com seus desejos, vontades e personalidade. Mas ouvir a verdade divina que nos desafia, nos confronta e nos convoca a mudanças. Dessa forma, quando nós ouvirmos a verdade, ela não vai ser bela, não vai ser algo agradável, porque vai nos desafiar, vai nos confrontar a ter uma mudança de mente, a ter uma transformação, a nos achegarmos à luz e nossas obras serem manifestas. E se essas obras são más, nós deixamos de fazer as obras más e passamos a fazer a vontade do Pai, produzindo frutos para o reino. E esses frutos vão ser conhecidos, eles são conhecidos, porque são gerados em Deus. E assim como nas cartas escritas às igrejas de Apocalipse, em Apocalipse, que fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é o que os líderes estão dizendo, não é o que eles acham que é certo ou o que é errado, mas é o que o Espírito está dizendo. E relembrando o que Jesus falou com a mulher samaritana, que o Pai procura os adoradores que sejam adoradores em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E isso significa sem fingimentos, sem aparências. Não é porque eu estou na igreja, estou cantando e eu acho que estou adorando a Deus. Qual é a mudança de vida, qual é a mudança de comportamento que está tendo em você? Porque se está tendo mudanças, aí que você está adorando a Deus. É assim que você está adorando a Deus. Quando há mudanças. Porque se você vai à igreja, ouve palavras que podem até ser palavras da verdade, mas volta para casa e nada muda, você não adorou a Deus. Você pode ter cantado vários louvores, por exemplo. Podem ter entregado todo o seu dinheiro, mas não adorou a Deus. E agora, para ter um entendimento ainda melhor do que está escrito em Salmo 127:1, em que está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E isso quer nos dizer que, se não for o próprio Deus que nos edifica a habitação para Ele mesmo, em vão trabalharam os apóstolos, os profetas, os líderes, qualquer que sejam, inclusive aqueles que operaram milagres. Em vão trabalharam todas essas pessoas. E é que somente fazendo a vontade de Jesus é que seremos feitos discípulos dele. E fazendo o que ele nos manda, ele diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo o que ele ouviu do Pai, ele tem nos dado a conhecer. E isso não acabou, isso permanece e continua até hoje. Não é algo estático, findou aqui e acabou. Mas, assim como existem selos a serem abertos, e eu creio que já foram, para que o entendimento de Apocalipse possa ser permitido, então Deus continua falando e continua dando a conhecer a sua palavra.